Salve pessoal, muito boa tarde, no ar a partir de agora aqui na tela da Band e também no YouTube, os donos da bola nesta terça-feira, data FIFA, hein? Quem é que inventou essa data FIFA, hein? Campeonato Brasileiro para todas as competições estão paradas, não tem dupla Grenal em campo, não tem Grêmio, não tem Internacional, seleção brasileira que não empolga, não mobiliza, vai entrar em campo na sexta-feira, mas aqui os assuntos são voltados para a dupla Grenal. Por exemplo, informação importante, envolvendo o Renato Portaluppi. Renato interessa ao Cruzeiro em 2025. O Cruzeiro tem um projeto para Renato Portaluppi no ano que vem. Falaremos muito sobre isso. Ainda sobre Grêmio, Marquezin sendo discutido. Será que o Marquezin hoje é esse goleiro titular indiscutível do Grêmio? Tem espaço para o Rafael Cabral, tem espaço para o Kaique. E no Internacional, o que mudou no Inter desde a chegada de Roger Machado? É o Roger, de fato, o avalista por esse novo momento no Internacional? Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Donos. E de imediato, coloco para vocês na tela a enquete do programa de hoje, que pergunta sobre os goleiros do Grêmio. Vamos lá. Quem deve ser o goleiro titular do Grêmio? Kaique, Marquezin ou Rafael Cabral? Ribeiro Neto, tem uma predileção para alguém, senhor Ribeiro Neto? Eu já quero dizer, eu quero dar um spoiler. Vamos lá. Eu vou brigar com um cara que eu gosto muito. Tu vai brigar com um cara que tu gosta muito? É. Hoje? Hoje. Só hoje. Só hoje? Só hoje. Bom, vamos ver se ele será perdoado, né, por essa pessoa que ele vai brigar. Participe lá no YouTube, Marquezin, Kaique ou Rafael Cabral, quem deve ser o goleiro titular do Grêmio? Não vai ter golpe. Não vai ter golpe? Ninguém mexe no Marquezin. Ninguém mexe? É. Ah, pois é. Vamos lá. O negócio é o seguinte, senhor Ribeiro Neto. O que a gente faz com estreias aqui no programa? Recebe bem, salva de palma. Tá. Hoje tem estreia no programa. Nicole Ovic fazendo a sua estreia. Ah, não é estreia, foram 70 dias de férias. Eu esqueci, eu achei que era uma estreia. Bem-vinda, Nicole, boa tarde. Obrigada, Gama. É um prazer estar de volta. Boa tarde para ti e para todos que acompanham Donos da Bola. Vamos falar então sobre isso nessa discussão. A titularidade no gol gremista. Marquezin, que tem sido muito questionado agora pela torcida após as duas eliminações nas Copas, né, em que o goleiro não defendeu nenhum pênalti. E a gente vai acompanhar agora na tela os números dos 3 goleiros gremistas, né? O Marquezin com mais jogos aí disputados esse ano. O Kaique com 13 jogos, 13 gols sofridos, 6 vitórias do Grêmio com ele. No gol gremista, um aproveitamento aí de 53,8%. Já o Marquezin, 33 jogos, 28 gols sofridos, 17 vitórias gremistas, um aproveitamento de 57,6%. E o Rafael Cabral, que foi o que menos foi titular aí, né, no gol gremista, 5 jogos, 8 gols sofridos, 1 vitória e 20% de aproveitamento. O penúltimo jogo aí que o goleiro, inclusive, foi titular, foi na goleada do Juventude por 3-0 lá no Alfredo Jaconi. Lembrando que tu pode responder na nossa enquete quem deve ser o goleiro titular lá no YouTube, os Donos da Bola RS. Muito bem, Nicole. Paulinho, me traz uma parcial em seguida aqui, Paulinho, nessa arrancada, tá? Quero saber como é que anda a credibilidade do Marquezin com a torcida do Grêmio. Marquezin, Kaique, Rafael Cabral, já vou liberar vocês para o debate, mas me parece o seguinte, tá? Hoje não tem nenhum indiscutível. Nenhum indiscutível, que a gente possa dizer o seguinte, é esse o goleiro titular do Grêmio. Qualquer que for a escolha de vocês, vai ter uma vírgula, desde Marcelo Groy. Desde Marcelo Groy, o Grêmio não tem um goleiro de segurança. Desde o Marcelo Groy. Paulinho, me passa por gentileza essa parcial para passar para o debate seguido aí, vamos lá. O que temos? Tá, primeira opção na enquete. 51 para Kaique. 51 para Kaique nesse momento. Marquezin? O que a gente tem no Marquezin, Paulinho? Vamos lá. Tá. 39, Marquezin. Tá. E 10, Rafael Cabral. Ou seja, nesse momento, preferência da torcida do Grêmio está aqui, ó. Kaique, meu caro Ribeiro Neto. Bruno Soares. Bruno Soares. Discorra sobre o tema. Tá bem, vamos lá. Primeiro que o Marquezin, ele merece ser criticado no momento. Te surpreende só de imediato esse percentual favorável ao Kaique? Não me surpreende, por causa que eu lembro que a torcida do Grêmio gosta muito do Kaique. Ela em determinado momento... quase sempre quem está fora é a solução. Mas em relação aos que estão fora, então, no comparativo Kaique e Rafael Cabral, o torcedor ele gosta mais do Kaique porque ele fez mais defesas difíceis. E aqui tem uma explicação também nesse resultado parcial. O Marquezin
teve oportunidades para defender pênaltis, não somente contra o Galo, mas principalmente na Libertadores, na Copa do Brasil, e não conseguiu. E o Kaique pegou o pênalti. Inclusive, quando estava no Ipiranga, pegou um pênalti do Soares. Então, isso está na memória do torcedor. Uma coisa é certa, Gamba, não existe um goleiro, você tá certo quando diz que não existe nenhum dos três que a gente possa falar sem fazer sequer uma vírgula. Então, assim, firmado nenhum deles. Agora, é fato que precisamos discutir o Marquezin. Ele não está bem e não é só a questão dos pênaltis. No último jogo ele demonstrava uma insegurança muito grande. Defendendo chutes de fora da área, soltava rebotes que um goleiro normal, vamos lá, seguraria com enorme tranquilidade. Ele passa insegurança para a defesa do Grêmio e isso é preocupante. Ele é um goleiro baixo. Minha avó fica insegura. A minha avó tem 91 anos e fica insegura. Ele é um goleiro baixo, chutes de fora da área. Teve um chute do Palácios do Galo por cima que ele quase levou por cobertura. Bem lembrado. Em outros jogos isso aconteceu também. Nos pênaltis, pela altura dele, ele precisa pular muito antes para chegar na bola. Que não passa confiança para o sistema defensivo. Para o sistema defensivo. Não passa. Não passa confiança, infelizmente. Eu gosto que ele é um goleiro que tem personalidade. Tá bom, mas líder. O que ele apresenta no campo em relação a desempenho hoje não passa segurança e ele merece ser discutido sim. Bruno Soares no YouTube vota em quem? Hoje eu daria uma oportunidade ao Rafael Cabral, mas veja bem, eu sou totalmente contra o rodízio. Totalmente contra o rodízio. Eu iria escolhendo qual está melhor nos treinamentos e daria uma sequência para o goleiro que eu entendesse que merece a oportunidade agora. Kaique? Eu não gosto do Kaique, cara. Sinceramente. Eu acho que o Kaique é um bom pegador de pênaltis. Por isso que eu fiz o meu elogio aos pênaltis e lembrei o que a torcida pensa sobre ele. A saída de bola dele é ruim mesmo. Também. Eu acho que ele não consegue. O Kaique, como ele é muito grande, às vezes ele consegue defender a bola de qualquer jeito. Mas tecnicamente... Vocês acham que o Kaique é o pior dos três? Tecnicamente, eu acho ele o pior dos três. Pior dos três? Tecnicamente. Pedro Espinosa, quem deve ser o goleiro titular do Grêmio? Bom, assim, ó, no ano de conquista da Libertadores pelo Fluminense, um goleiro pouco conhecido aí no mercado brasileiro chamado Fábio estava passando o Pires no mercado. E o Grêmio, por 120, 110 mil, não acertou com o Fábio. Né? O Grêmio não quis ter o goleiro Fábio. Baita goleiro. Um baita de um goleiro. Né? Aí o Grêmio, esse é indiscutível. Tá? Aí o Grêmio recentemente teve Vanderlei. Tem o Cássio também, né? Tentou o Cássio. Mas assim, o Grêmio teve de fato, né? O Vanderlei, que a melhor definição do Vanderlei é do PVC, que quando ele disse que o Vanderlei se posicionava mal, e aí ele fazia milagres, que quando o Vanderlei se posicionava errado, ele tinha que fazer um contorcionismo com o corpo para pegar a bola que ele estava posicionado errado. Aí parecia que era milagre. Plasticamente era linda a defesa, linda, né? O Grêmio teve aquele menino que veio do Flamengo também. O Grêmio teve Paulo Vitor, Júlio César, Vanderlei. Os meninos, o Breno, o Chapecó, enfim, desde a saída do Marcelo Groy, o Grêmio não tem um goleiro que inspire segurança, tá? O Marquezin, ultimamente, se tu largar uma tábua com um churrasco para ele passar para os convidados, ele derruba, né? De tão inseguro que tá. Que exagero. Né? De tão inseguro que tá. Então, assim, o menos pior dos goleiros atuais do Grêmio se chama Rafael Cabral. Olha o que eu tô dizendo, hein? O menos pior. Eu tô sendo bem contundente, assim, porque assim, ó, na minha concepção de futebol, o time começa por um excepcional goleiro. Isso o Grêmio não tem. O Grêmio não tem. A zaga do Grêmio totalmente insegura, passando por um momento de transição, que é aos poucos Kahneman e Jeromel parando, e com esses novos jogadores que o Grêmio trouxe, sem entrosamento, eles não têm a segurança no goleiro, cara. O goleiro tem que passar a segurança. Me surpreende. E o Grêmio não tem isso. O Grêmio não tem. Desculpa, o Grêmio não tem. Me surpreende o posicionamento de vocês dois, porque para minoria da torcida do Grêmio, o nome preferencial é o do Rafael Cabral. A gente passou uma parcial aqui agora, a preferência pelo Kaique, ele é o depois menor o Marquezin ali, digamos, e o Rafael Cabral. Então me surpreende que vocês entendam que o Rafael Cabral seja a melhor solução para o Grêmio no momento. Mas eu acho que é entendível porque eles são analistas, né? Porque eles acompanham o dia a dia do clube. Tu tá desconsiderando a torcida por completo agora na tua análise. Não. A gente que clama a participação da torcida aqui no YouTube, tu tá desconsiderando por completo a participação do torcedor. Não, na verdade, eles estão avaliando em cima do que eles veem por cobrir o clube e por estar basicamente na entranha do clube. O torcedor, ele viu mais o Marquezin, ele viu mais o Kaique. Então ele vai ele viu o Rafael Cabral também.
Não, ele mas viu o Rafael Cabral é no só tu Cruzeiro. olhar- Ele viu o Rafael Cabral no Perfeito, Cruzeiro. mas é que... Viu o Rafael Cabral nas poucas oportunidades que Mas recebeu do eu Renato. vou te dar um exemplo. Eu vi o Potker, por exemplo, na Ponte Preta e o Potker do Inter não é o mesmo Potker da Ponte Preta. Só para dar um exemplo. Jogador num clube Tá é bom. um, jogador Mas- no outro clube é outro. Mas então tu vai me dizer qual foi o grande momento do Rafael Cabral Rafael- para eu te dar razão. é que o Rafael me dá o Cabral- grande momento do Rafael Cabral recente para eu te dar Não, eu razão. vou te Não falar, teve. o último ano dele no Cruzeiro foi muito ruim, tanto que ele sai. Mas se a gente desconsiderar o último ano, era muito boa Bruno, a deixa eu te dizer o passagem seguinte, dele no Cruzeiro. O negócio envolvendo o Gabriel Grando e o Rafael Cabral é o negócio mais sem sentido da história. Porque o Rafael Cabral vem pro Grêmio para ser o terceiro goleiro, o Chapecó vai pro Cruzeiro e não joga também. É que não isso joga. É que agora é o prato pronto, porque assim, na época os dois precisavam mudar de ambiente. Só o Rafael Cabral mudaram veio... de ambiente para não jogar. Não, mas isso a gente sabe agora, Gamba. No momento da negociação, Não, o Marquezinho Bruno. estava muito inseguro. Bruno, a gente questionou o Rafael Cabral quando veio Não, aqui. tudo bem, mas era um momento de instabilidade total do Marquezinho. E o Gabriel Grando precisava mudar de ares e precisava de uma oportunidade. Só para fechar sobre o Rafael Cabral, por que eu acho que ele merece uma oportunidade com sequência, repito. No Cruzeiro, ele foi mal só no último ano. Antes, ele era titular absoluto, Tá. com defesas milagrosas. É um goleiro de futebol europeu que foi muito bem, passagem pela seleção brasileira, campeão da América com o Santos. Ele é um bom goleiro. Eu acho que ele merecia oportunidades em sequência. E para terminar, por que ele não está bem no Grêmio? Passa pelas oportunidades com o time reserva. Perfeito. Ele joga com o só time deixa eu- reserva. antes do Esse Ribeiro, esse só- ponto é importante, tá? só o seguinte. Goleiro é essencial ter sequência. Antes do Ribeiro. O Marquezinho tá tendo, os outros não tiveram. Só para não esquecer. Eu quero deixar claro que as decisões internas do Grêmio, às vezes, elas são completamente equivocadas. Porque eu ouvi falar de várias pessoas do Grêmio que o problema do Grêmio na preparação era o Rogerão. Aí o Grêmio manda o Rogerão embora, o Rogerão vira multicampeão no Palmeiras. Não, já era multicampeão no Grêmio. Já era multicampeão aqui, mas ele vira multi no Palmeiras. Ele melhora o que já era muito bom no Palmeiras. E agora? Porque também passa por isso. A preparação de goleiros tem que ser falada. Claro que não interessa para a grande massa isso, mas tem que falar. E para eu não perder aqui, o problema do Grêmio não era o Rogerão. Era a solução o Rogerão ter ficado aí. Eu concordo que o Muito Rogerão bem. é muito bom, mas tu acha que é problema hoje o atual preparador do Grêmio? Porque assim, nenhum dos três goleiros tem uma melhora efetiva. É interessante Nenhum a dos três proposta goleiros. do Pedro, quando né? o Lomba Nenhum joga dos três no Palmeiras, goleiros. falha também, né? Nenhum. Tá, mas falha muito menos. Falha muito joga menos. muito Ribeiro menos. Neto, Muito você menos. ainda confia no goleiro Marquezinho? Bom, eu esperei todos se manifestarem de forma democrática. Você sabe muito bem, Gabi, que eu respeito muito os meus colegas aqui da bancada. Aí vem. Agora vem a pancada. Preparem-se. São jornalistas. Você aí em casa, prepara a pipoca, né, que vai vir. São O jornalistas, entretenimento vem agora. jornalistas muito competentes. Agora vem o papo. Tá? Mas que, como ser humanos, eles podem ter, sei lá, Equívocos. problemas, Lapsos. entendeu? Lapsos, né? Entendeu? E eu estou estupefato com o que eu acabei de ouvir. Sério. Eu assim, ó, eu acho que o fato de haver opiniões contrárias já sublinha o valor da enquete. né? Pega parcial, tá dando Tá? cair. É verdade. Mas eu, pessoalmente, eu acho que a enquete nem deveria ter acontecido. É inacreditável que eu esteja ouvindo de vocês, grandes profissionais, que ainda discutem quem é o titular do gol do Pra Grêmio. ti, quem é o Quem é o titular? titular do Mas é Grêmio? óbvio que é o Marquezinho, Vai, mas então, vocês estão ficando me loucos. convença, traga argumentos, Então, por óbvio favor, que tu tá nobre isolado deputado. nisso. Então tá, então Isso. vou dar assim. Traga argumentos, Em por primeiro favor, lugar, nobre deputado. Não só para os integrantes, né, que preferem Rafael Cabral, mas para a maioria, né, da é o torcida do claro, Grêmio que quer o e Kaique nesse E momento. que eu vou me dirigir agora. Por favor. O Kaique é um goleiro muito bom para ser reserva, um goleiro voador, mas é um bom goleiro para ser reserva, entendeu? Faz uma energia Goleiro? danada pra Como é que é fazer- goleiro? Goleiro voador, entendeu? Que faz uma energia danada para fazer uma defesa simples, entendeu? O Rafael Cabral, ele veio de um mau momento do Cruzeiro, entendeu? E é um goleiro para ser reserva. Da Ele veio confiança para do ser Renato, reserva. né? O Marquezinho foi contratado para ser titular e é disparado o melhor goleiro do Marquezinho Grêmio. do clube. Ah, sabe por que está havendo essa votação? Porque o Marquezinho não pegou nenhum pênalti nas eliminatórias. Não é só isso. Não é só isso. Não é. O Marquezinho. Não, só um pouquinho, agora é minha vez de falar. Tá bom. O Marquezinho tem feito defesas
muito importantes. Só que como vocês não têm memória Eu tenho. ou não querem enxergar, vocês não vão encontrar nenhuma falha do Marquezinho. Depois daquele começo lá, que ele tinha uma questão física, de ritmo de jogo, até virou um meme, né, do lado esquerdo, baixo e tal. O Marquezinho se afirmou e ele é disparado. E eu vou além. Sabe quem é que vocês poderiam estar questionando para receber chance? Não é Kaique nem Rafael Cabral, pois o Breno, que está encostado aqui no Grêmio, é muito melhor que eles. Tá, deu pra mim, hein? Tá? Então assim, ó, Deu é longe Marquezinho demais e depois é o Breno, que eu não sei porquê, simplesmente foi, assim, ó, foi jogado às traças aqui no Tá, deixa eu te dizer o seguinte, então, o Breno assim, ó, não vai jogar no Grêmio, tá? Então, Deixa eu te dizer o seguinte. Para aí que eu vou terminar de Olha, falar. que bom, né? Então Que assim, bom, Não ó, vai jogar, não vai jogar. por favor, torcedor do Grêmio, não caia nessa farofa aqui. Não. Não É o caia nessa contrário, farofa. é o contrário. O Marquezinho é disparado o melhor goleiro do Grêmio. O teu discurso não tem que ser para os integrantes, o teu discurso tem que ser para a torcida, que nesse momento quer a saída do Marquezinho. Nós vamos mudar isso que agora. nesse momento quer a saída Tu vai do ver Marquezinho. agora. Já faz um percentual aí pra tu ver. Vai subir. E aí o Bruno Soares pegou muito bem. Não é só a questão do... Porque o pênalti hoje, Ribeiro, se tem pênalti marcado contra o Grêmio, o time adversário pode comemorar. A menos que o batedor isole, mande nada. Mas se tem pênalti contra o Grêmio, o Grêmio já pode considerar isso que tomou aí um gol. é com 99% dos goleiros. Não, senhor, o próprio Kaique é pegador de pênalti. O Internacional tem um garoto lá que é pegador de pênalti. O Internacional tem um garoto que é pegador de pênalti. O terceiro olha aqui, ó. reserva do Inter Terceiro pega reserva do Inter é pegador. O Hugo Neneca é 30 vezes melhor que o Marquezinho. Olha, Nem eu se acho compara. lamentável. O do Corinthians? É. Nem se compara. Não, mas nem se O compara. Marquezinho não faz defesa difícil, velho. Porque não precisa se tornar difícil. Não, porque gol quando a defesa é difícil. Ele se posiciona muito bem, ele não precisa fazer eu tô vendo. uma ponte. Não, ele está bem posicionado. O Marquezinho Nossa, pra ti é um cerveja, goleiro não confiável, Ribeiro? Hoje sim. O problema do Grêmio não é goleiro, viu? Grêmio e O Galo, problema- tu tava dormindo. O Grêmio tem vários problemas. Grêmio e não é Galo, goleiro. tu tava dormindo. Tu dormiu até mais tarde. Tava na minha linha. Tu não viu os Tava caras na estando no linha. meio da rua, ele parecia um jogador de linha no gol, Só não briga com ele. espalmando a bola. Só não briga com ele, né? Dormindo, é muito bom. Só não briga Não, com porque ele. aí nós estamos indo além dos pênaltis. Eu vou dizer assim, eu jamais faltarei respeito contigo, que eu prezo muito. Né? Eu não faltei com respeito, Entendeu? eu perguntei se você Mas tava tudo bem. dormindo. Não, mas tudo bem. O meu horário de naninha é às 10 da noite. Agora sim. Se fosse de noite o jogo, até tu poderia Eu te falar. acordou às 6. Pode ter estendido o domingão ali, né? Não, Uma da tarde. impossível. Eu acordo às 5 da manhã. Então, tu quer dizer que ele tem peito de madeira? Não, eu acho que não. Eu acho que isso aconteceu fortuitamente. Entendeu? É lamentável. Assim, eu digo assim, ó, eu estou estupefato com as dúvidas de vocês. Tu sabe que tu tá isolado, né? Não aqui no programa. A enquete também tá mostrando. isolado. Dá uma Tá parcela isolado. nova aí. Quer ver, Ribeiro? Deixa eu falar o seguinte sobre Dá o uma Marquezinho. parcela Tá? nova aí. Vamos ver. 49% Kaique. Ó, Maioria tá. com Kaique. Já baixamos. 49%. 39% Marquezinho. Ó, tá me Tem costando. 10% de lastro aí. Até o fim do programa, 10% eu de tenho lastro aí, certeza tá? que o torcedor do Grêmio vai ir comigo. Deixa eu te dizer Tá? o seguinte. Conseguiu Eu vou te dizer o convencer a seguinte. Ribeiro, vem comigo aqui, tá? Eu vou te dizer o seguinte. Tem 39 ainda com o Marquezinho. Boa parte desses 39 que estão fechados com o Marquezinho estão mais fechados com o Marquezinho, menos pelo Marquezinho goleiro e mais pelo Marquezinho líder. Marquezinho do sangue. E é importante, né? Marquezinho do discurso forte. E não é o importante Marquezinho isso? que vai pra entrevista e fala forte, É isso que é aí. líder de vestiário, que o grupo respeita. Isso é- Então, isso boa é bom. parte, isso é importante. Isso é bom. Boa parte desse torcedor tá fechado com o discurso dele. Engraçado, né? Com o discurso dele. Ô, Com o Paulinho, Marquezinho argentino, do sangue forte. Tá, tu entendeu? tu sabe- o cara que vai eu pro quero- discurso, aliás, o cara que eu fecha quero- vestiário. o Paulinho tá Boa mostrando parte cada desse lance dele. pessoal eu isso. quero- E menos pela questão Não, técnica. não. Eu saco, quero cara. parabenizar o Paulo Pires, porque a gente sabe que nós vivemos na modernidade. O Paulinho está usando inteligência artificial para mostrar esses lances do Marquezinho aí. Tudo isso não é verdade, eu é tô fake. preocupado com Essas os lances, defesas né? importantes do Marquezinho é tudo inteligência artificial. O Paulinho Pelo criou contrário, lá pelo no contrário, o computador. Paulinho é defensor do Marquezinho e não tem um pênalti olha ali. batido contra o Grêmio Olha ali. nos lances. Não tem um pênalti batido contra o Palma Grêmio nos pra lances. frente. Foi no meio do todas, gol. velho. E ali foi no meio do Espalmou gol. pra frente. Não, Lamentável, os lamentável. lances Vocês, são bons. vocês Não, estão olha me aqui. decepcionando Pera aí só um hoje. pouquinho. Eu vou ao encontro, Que bonito isso aí. eu vou ao encontro de uma forte e dura realidade. Qual? Se no início de setembro estamos discutindo justamente quem é o melhor goleiro do Grêmio, se no início de setembro
o Grêmio não tem uma dupla ou um trio de zaga efetivo e dito como ideal. Se, no início de setembro, o meio de campo do Grêmio é discutido, se, no meio de setembro, o setor de ataque do Grêmio não é producente, justifica a 15ª colocação do Grêmio e justifica a luta por não cair. Tá. Isso é um outro tema que a gente pode até discutir. Né? Eu acho que é bem viável. Mas é muito justificável. Muito. Porque o Grêmio não tem. O Ribeiro, o Grêmio não tem uma unanimidade. Eu vou dizer, tem. Sabe qual é hoje? Poucas, é. Monsalve, a única unanimidade. Soteudo é O unanimidade. Soteudo também. Eu vou dizer qual é hoje a dupla de zaga Vila titular. Sante. Tem gente que discute, tem gente que Diego discute. Costa. tem Eu gente vou que dizer discute. qual é a dupla de zaga titular, na minha opinião. Vamos lá. Por Vamos aposentar momento. o Kahneman e o Jeromel. Futebol, mas é óbvio, Chegou, né? viu? É Viu? óbvio, né? Demorou. Do gol pra zaga pra aposentar Só um Jeromel detalhe, e Kahneman. não É rápido. Não é a rápido. mesma de sexta, né? É. Sexta tu daria outra dupla. Sexta tua Não, dupla eu não teria o entendi. Gustavo Martins, no caso. Não, mas é que o Gustavo Martins está expulso, né? Não, tu não tá falando da dupla ideal? Não, a minha dupla dela é Gustavo Martins e Natan Felipe. Não, por isso Mas que eu fiz na a ausência do provocação. Gustavo Martins é Gemerson e Natan Felipe. Natan Felipe hoje é o melhor zagueiro do Grêmio. É que vocês Forte. são preconceituosos. Mas é engraçado, Bom né? zagueiro, Porque, mas olha como é forte. engraçado. Vocês não estão zagueiro, mais enxergando forte. a evolução desse menino, tá? Que ele tá atropelando Não, os velhos. muito bom, tá? muito bom e mesmo. vocês têm que dizer, vocês têm que falar a verdade isso aí. Só que ele não vai jogar, ele tá no fim da fila, né? Tá no fim da fila, já sabe me por disseram quê? que ele vai passar a fila, hein? Sabe por quê? Do Gustavo. Porque tem que botar o Jeromel e o Kahneman, Tá, né? mas o Gustavo Martins Que são- é o quê? O Gustavo Martins é um idoso? Não. Tá em fim de carreira? Mas eu acabei de dizer. Não, mas peraí. Tem Mas peraí. Como é que se chama? Não, peraí. Que é o VAR do Hastes Donos. flexíveis. Eu acabei Deixa de eu te dizer. dizer aqui. Não, tu que tá a dizendo que minha tu acabou de dupla é dizer que o Gustavo Natan Martins. Felipe não vai jogar porque é garoto. É isso aí. E o Gustavo Martins é o quê? Ele é reserva do Gemerson É um e do Rodrigo garoto. ali. E o Renato deu oportunidade pra ele. Daí ele errou uma Mas é bola que tu tá quantas usando, vezes o Kahneman erra? mas é que tu tá usando um argumento de que o Natan Felipe não Não. vai jogar porque é garoto, que o Renato não gosta de garoto. Não estou falando isso. O Gustavo Martins é garoto, Não é jogou todo e não deu zagueiro que erra certo. aquela bola ali. Eu não falei Ele, isso. ele senhor tentou dar um tá- chapéu. Não, tu não Ribeiro. falou, tu não falou. Para. Tu é muito hábil nas palavras. Não, Tu é o senhor muito é que hábil. é. Tu O é senhor é muito professor, O eu não Natan sou. Felipe não vai jogar Entendeu? porque é garoto. O que ele quis dizer A com zaga isso? titular Porque do- garoto não joga com o A Renato? zaga titular do Grêmio hoje para o Renato é Eli e Gemerson e Rodrigo Ali. Esses são os zagueiros titulares. Perfeito. A minha, por momento, por bola, é Gustavo Martins e Natan Felipe. Nesse momento. Nesse momento. Lutando pra não cair. Bora, os garotos. Não, Dois tá- garotos na zaga. Vamos lá. Tu- Jeromel e Kahneman no banco. Não bota Gemerson, não bota Eli. É isso. Agora, reta final, Quem- dois garotos pra segurar o rojão. Quem é que tá falando aí? O Cudê ou o Renato? Sem goleiro, não. Peraí. Bota dois zagueiros. Nesse momento, tu quer botar Natan Ninguém Felipe junto com o Gustavo Martins na zaga do por Grêmio. isso que o Cudê não botava Não, o Gabriel Carvalho Ribeiro, pra jogar. porque o Grêmio Entendeu? ia... É isso aí. É diferente. O Grêmio Não, incinerou. não é diferente. É não. diferente. O senhor está sendo o Grêmio vai preconceituoso. incinerar os dois garotos. Me admira Aí o senhor. bota os dois- Nesse momento. bota os dois garotos. Bota os dois. Professor universitário. Olha aqui, ó. Entendeu? Bota os dois garotos que sem tem que goleiro. dar exemplo. Por isso Bota que- os dois garotos sem ter goleiro. Por isso que futebol, Não tem goleiro, cara. treinador é gestor, tem que entender. Imagina largar os dois garotos pra formar a dupla de zaga Isso. do Grêmio agora, Com o goleiro. com esse rojão. Com esse goleiro que tem aí. Engraçado, de cair. né? Quando precisou nos jogos fora de casa contra o Atlético Paranaense, contra o Cuiabá, aí eles podem jogar. The Strongs eles jogaram. The Strongs, aí pode jogar. Jogaram Altitude. e corresponderam. Então, beleza, e corresponderam. obrigado. Próxima pauta. Ok, agora, não, mas e nesse momento tu quer botar dois zagueiros pra salvar o Não, Grêmio do não, rebaixamento? não. Eu não falei isso, querido. Tu falou que a Não. dupla ideal do Grêmio tem que ser Gustavo Não, Martins não, e não. Natan Felipe. Olha Eu só. até acho que são bons zagueiros, mas não pra colocar O agora, senhor- Ribeiro. Juntos é o problema. Não, ele quer juntos. Só um Um dos pouquinho. dois dá Qual pra é botar. a matéria que o senhor cursa o senhor leciona na universidade é... Matemática. Não é. Qual é o nome da matéria? Jornalismo esportivo. Jornalismo esportivo. E Aliás, radiojornalismo. O senhor é um dos melhores, inclusive, Não é verdade. do Rio Grande do Sul. Não é verdade. Não tenho dúvida nenhuma. verdade. Um cara experiente, um cara que... Pô, pelo amor de Deus, né? Só que a língua portuguesa ela é um pouco mais complicada. Tá, vamos lá. E o que nós falamos Interpretação, aqui, o que eu falei, é interpretação de texto. Isso aí isso. não é tão simples assim, né? Tem que avisar uma Veja galera bem que aí. quando a nossa interpretação é equivocada, talvez o problema esteja no emissor e Isso não em que quem interprete. É tão importante quanto a mensagem, isso. é como você Fique recebe. claro também. Isso, Então e aí tu você- que tá assistindo, então o emissor é outra coisa, não é o emissor de carteira de identidade, tá, ô burrão? Então o senhor não captou
a mensagem. Eu te dou mais uma chance. Eu disse o seguinte, olha lá. os melhores zagueiros do Grêmio, Olha lá. na minha opinião, Disse que a tua dupla de zaga seria tu falou essa. a tua dupla de zaga. Falou, Não, falou. Paulinho, ó, faz no VAR, tá? Não, tu falou. A falou, pergunta Ribeiro. é, os melhores jogadores do Grêmio, para mim, no momento, da dupla de zaga, são Gustavo Martins Ele já mudou. Isso, Aí falou, bota o Kaique junto daí no gol. e Natan Felipe. Isso. Este futebol é o Vai momento. ser bom, hein? Agora, eu não vou desconhecer todas as outras valências elencadas por ti. Ah, E perfeito. eu também não vou desconhecer Tá bom. o que o Renato faz Ribeiro, costumeiramente. Ribeiro, é óbvio que não vão jogar Ribeiro, esses dois jogadores, Ribeiro. mas Por quê? por preconceito. Viu como tu queria dizer isso? Por fila. Viu como tu Ribeiro, queria dizer isso? Por carteiraço. Ribeiro. Por carteiraço. Ribeiro, né? Porque já não é 15º, carteiraço, entendeu? É isso aí. Ribeiro, 15º colocado. 15º colocado, flertando com o caos, com o inferno, tá? Tá. Aí tu vai botar Kaique e Ele dois botou. guris. Ele botou. Bota Ele o Kaique. botou. Ele botou. Bota. O Paulinho, Isso. ajuda Bota aí. o Numa Kaique, situação dois melhor, guris. eles jogaram, peraí, Paulinho. numa situação Pô, melhor, pô, engraçado, Ribeiro. né? Situação Engraçado. melhor. Aí, Ó. contra o Atlético, ao invés de entrar o Jeromel, eu troquei Natan Felipe, né? Por quê? Aí bota o Kaique agora, a partir quê? de agora, Olha bota só, em que que setembro. tem na Ribeiro, frente? tu mora ali na Lomba do Pinheiro, né? Ainda. Ribeiro saiu da Lomba do Pinheiro, passou por Canoas, Cachoeirinha, Gravataí, Esteio, Sapucaia, deu toda a volta para chegar onde? No Renato que não dá chance para os jovens. Ele fez tudo isso para chegar no ponto. O Renato não dá chance para os jovens. eu não falei isso. Não vai. Tu acabou de dizer. A não falar isso. Tu falou, é preconceito com os jovens, não vai botar para jogar, não importa se tem qualidade. Deixa eu te falar uma coisa, Vamos tá? lá. E que isso denotaria um outro debate. Tá. O Renato... Deixa eu te dizer o seguinte, a gente tem até o dia 11 de setembro, tá? Não, Porque quando perfeito. volta, não. volta a ter jogo. Eu sei, então mas teremos tempo. é importante dizer isso, tá? Porque eu sempre bato numa tecla aqui a respeito das questões qualitativas e questões quantitativas, tá? Quem adora scout aí, os aplicativos e tal, vai muito pelos números quantitativos, né? E o que me importa mesmo e deveria importar para você é a forma de ler esses números, de forma qualitativa. Se tu pegar o scout de agora? aproveitamento do Renato, Sim. ele é talvez um dos principais treinadores a usar jovens no time do Grêmio. Se tu pegar lá o scout, vai dizer, nossa, quantos jogadores jovens, Renato. E esse é o discurso dele. E é verdade. Agora você tem que ver como isso é utilizado. Quantos jovens tiveram sequência com o Renato? De que formas eles entram? Qual é o time que eles jogam quando eles recebem uma oportunidade? Isso é analisar de forma qualitativa. E aí você vai ter uma surpresa. Vai ter uma surpresa. Porque os jovens do Grêmio, ou eles entram por extrema necessidade, ou eles recebem uma oportunidade e somem depois. Para o jovem entrar, ele tem que ser muito bom, ele tem que ser fora da curva. Porque senão ele sabe o time. Se eu não sou traído Essa é a pela memória, verdade, tá bom, vamos lá. escancarada, Tá, vamos e lá. é só um pouquinho. Escancarada. Pesquisem, Só um parênteses. pesquisem, Não, deixa eu falar um pouquinho. entendeu? Peraí, Pesquisem. só um pouquinho. Recentemente, tá, não faz muito tempo, o próprio Renato foi para uma entrevista e falou dos jovens que ele lançou, que ele deu oportunidade, isso lá atrás, tá? Eu não fiz essa equação desde que ele falou até aqui. Mas a época que ele falou, dos jovens que ele deu oportunidade, que o Grêmio vendeu, as vendas tinham gerado para o Grêmio algo em torno de $500 milhão. Algo em torno de $500 milhão. Todas as vendas de jogadores que ele deu oportunidade, botou para jogar. A sensação que eu tenho por vezes é que vocês querem transformar o time profissional do Grêmio na categoria de base. Não. Não, vocês querem. O goleiro tem que mas ser na olha base, só, o lateral direito tem que ser na base, a dupla zaga tem que ser na base, o lateral esquerdo tem que ser na base. é a seguinte, Todo mundo tem que ser na base. Não, a minha tem que tese ter uma é a seguinte, mescla, Ribeiro. quem me acompanha Tem que sabe ser uma que eu Eu vi a mescla. última oportunidade, Não o é- menino tentou dar um chapéu no meio de campo do Não nada. é- Eu vi a última oportunidade. Não é porque é guri que tem que jogar, Ah, pelo e amor nem de é porque é Deus. velho que tem que sair. Mas, Tem que jogar os e melhores. olha só, quantos desses jovens, o número é interessante, tá? Mas como disse o Ribeiro, a gente tem que interpretar os números. Quantos desses jovens que o Renato ajudou a vender foram de fato lançados pelo Renato? Cara, deixa eu te dizer o seguinte. Lançados tem uma por diferença ele. muito grande, tá? Entre lançar e dar sequência. Isso aí. Tem muito Ok. treinador Isso aí. que lança, o outro arquiva. E tem muito Sim. treinador que dá sequência. Então o Renato faça deu esse sequência. trabalho. O Renato, se o Olha um jogador pouquinho. não joga, como é que ele vai ser Então tá. valorizado para ser vendido? Não, aí vocês vão me enlouquecer. Vamos relembrar então, tá? Por que o Gustavo Nunes recebeu a oportunidade? Jogou. Não. Por que ele... Não. Não jogou. não. Foi que nem o Mano Viu? fez com o Anderson. Viu Escondeu que lá no não vestiário. ouve? Viu que Escondeu não no ouve? vestiário, por isso foi vendido. Não jogou. Tu viu como tu não ouviu? Tu já vi com a tese antes de captar a mensagem. Nós somos assim.
Somos assim? Somos, jornalistas somos assim. Eu perguntei Nós torcemos pela tese, muitas por vezes. que a pergunta que eu te fiz, meu caríssimo professor Marcos Bion dos Pobres, é por que o Gustavo Nunes jogou? Porque Você ganhou lembra? a oportunidade do Renato. Não. Você lembra? Ele jogou, Porque o Renato Soteldo escalou se machucou. ele. Vou dizer por quê. O Tá? porquê Jogou. dele. O Gustavo Nunes, o que porquê estava dele lá é com na acento. categoria de base, ele foi puxado. Aliás, teve uma coisa fantástica. O Gustavo Achuguino já estava jogando várias vezes e o Grêmio abriu com uma manchete depois do 10º jogo dele. Gustavo Nunes é incorporado ao grupo profissional. Teve ou não teve isso? Não, mas é que Foi um negócio porque ele não inacreditável. voltaria Então, mais. assim, Quer chegar. o Gustavo Nunes só recebeu a oportunidade porque o Soteldo machucou e o reserva do Soteldo, ainda em boa fase, o Natan Fernandes, machucou também. Machucou. Ele era a terceira opção. Tá bom? Só por isso! E o Bezosa ainda estava ali, né? Não se sabia, estava dividido, tá? Que é garoto. Só por isso. Só por isso que Jogou, ele teve. mas então, jogou, ele não- Ribeiro. ele não chegou lá, olha, gostei Mas tu desse garoto entende que a aqui, tua vou defesa, falar. Olha a draga a que tua o Grêmio defesa tá. sempre é pelos garotos serem titulares. Não, mas o não, garoto que é não. opção e Tem joga, ele tem- faz parte do tem grupo muitos também e garotos joga. que receberam a oportunidade e viu claramente que não iam vingar. Ok, mas receberam Normal, oportunidade. entendeu? Normal. Mas receberam Eu oportunidade. só queria dizer o seguinte, ó. Cuiabano foi um Ah, vocês colocado querem falar do fora, Cuiabano? Tá? O Cuiabano hoje no Botafogo é muito fácil dizer que ele é titular no Grêmio e sobra. O Cuiabano no Grêmio tinha 10 quilos acima do peso. Por quê? O Cuiabano no Grêmio não tinha o foco Tá. que ele Por tem quê? no Botafogo. Então, Por que lá ele mas tem ele foco não e era aqui o ele não Cuiabano tem? no Botafogo hoje. Então por que lá ele tem foco e aqui ele não tinha? Velho, aí tem que perguntar pra ele. Talvez eu tô porque dizendo o eu- seguinte, não, tu questionar o Cuiabano não, hoje no Botafogo, não, que no Grêmio ele jogava, talvez- o Cuiabano no Grêmio era outro Não jogador. é. Sabe por quê, Gamba? Porque o Renato é o... Tá pegando um paninho pra ele. Assim, O mas, Renato gente, é o cara que qualquer abraça... É que hoje é fácil O tu falar Renato- que o Cuiabano é titular no Grêmio. É que não é só o tinha Cuiabano. 10 quilos acima É que do peso, talvez o velho. Cuiabano só seja o principal exemplo, mas tem vários. O Renato... O principal não, talvez o único. Olha só, porque não, você mas- se apega no não, Cuiabano todo não. santo Não, eu dia. posso trazer mais. O Renato, ele é o cara que muitas vezes recupera, porque ele abraça é isso, jogadores... cara? Pô, porque isso? Não é pano, como isso é não tem vassoura. pano, tá? Tu tá botando tudo pra debaixo do tapete Não aqui, é ó. verdade. Doutor, Não é. pega a sua vassourinha Não, tu aqui. habilmente- Ela me lembrou que era um habilmente- personagem. Cara, isso engraçado aqui é que tem. gente- Tu habilmente trouxe uma Tu acha vassoura. que o Gamba é renatista, é isso? Mas é óbvio que é, né? Aqui, ó, vem cá. Vou levantar o campinho, põe pra debaixo do tapete aqui. Vem cá, põe. E eu espero E que os vocês? estudantes... Vocês é eu o espero seguinte, que ó, os estudantes pega a de vassoura aí, ó, jornalismo... crítica, a tese se sobrepondo ao fato. que tá Fábio, vem errado pra cá. tem que ser criticado. Esses Por dias- gentileza, Peraí, Fábio, vem pra cá. peraí, esses Ribeiro, dias- quem é que tá precisando de vassoura na vida amorosa? Já aproveita aqui essa vassoura. Varre, vassourinha. Aproveita essa vassoura aí. Varre, vassourinha. Só um detalhe. O quê? Eu espero que os estudantes de jornalismo estejam assistindo a esse programa. Isso aqui é uma aula grátis de entretenimento. Nicole Ovic, Boa, eu vamos gostei. lá. Roger Machado. Essa nova fase vivida pelo Internacional tem ele como avalista. Roger Machado, Nicole. Isso mesmo, Gamba. Ontem a gente questionou aqui na nossa enquete, né, qual seria o principal fator para essa ascensão do Internacional e a torcida falou que foi a mudança técnica do Roger. E a gente ouve agora dois assuntos importantes em que ele falou no vestiário. Um assunto mais forte, ele sendo mais incisivo, sobre a volta do Beira-Rio. Vamos ouvir. Eu lembro que eu tenho pra mim esse prato aqui, ó, que é a bola, é um prato de comida. E quem tá entrando do outro lado lá quer tirar a comida da minha mesa. Quer tirar a comida da minha filha, das minhas duas filhas, dos meus irmãos, das pessoas que eu gosto. Esse prato é nosso. A casa é nossa. Quem manda na nossa casa é a gente. O técnico Roger Machado também falou sobre o grupo, a importância da união do grupo que vai além dos 11 em campo. Vamos ouvir também. A gente não pode desconstruir um time só com 11. Não consegue desconstruir um time vitorioso com 11. Tu constrói com 30. Com 30. Mas tem que ser assim. Sempre competindo. É impressionante, né? Porque em seguida a gente vai debater. O Bruno falou sobre isso ontem, né? O estereótipo que o Roger não é gestor de grupo. Sim. Eu vou colocar mais um trecho aqui, que foi a conversa do Roger com o elenco antes do jogo contra o Juventude lá no Jacone domingo. Prestem atenção no tom da conversa do Roger, prestem atenção. É clássico que eles querem? É comportamento de clássico que eles querem? Então eles vão ter. Sobe o tom, sobe o volume desde o primeiro minuto. Equilibrado emocionalmente. Bom trabalho pra gente. Vamos lá.
Eu só peço de uma vez por todas que sepultem por essa favor. ideia de que Roger Machado não é gestor de grupo. Isso aí atrapalhou o Roger na Isso aí não é carreira dele gestão, como né? treinador. Isso aí é Isso é teu grupo. isso aí é teu animação grupo. de vestiário. Isso é Esse teu ato, grupo. né? Bruno, eu ouvi durante anos e anos que o Roger não deu certo no Palmeiras, que não era gestor. era depressivo. Não deu certo no Galo, que não era era gestor. depressivo. Que não deu certo no Bahia, porque não era gestor. De que no Grêmio ele não conseguiu virar a chave porque não era gestor. Isso aqui é gestão de grupo. Claro. Eu posso Isso pedir aqui uma é gestão coisa? de grupo. Já que Desculpa, tu desculpa. pediu, Só o Roger sabe o quanto ele sofreu na carreira com esse rótulo, esse estereótipo que muito veio da imprensa de que ele não tinha grupo na mão. O Gamba, tu pediu aí, você não sabe, ele pediu, nós tínhamos separado 2 e o Gamba pediu o do último jogo com o Sim, Juventude. contra o Juventude. Paulinho, põe por favor para mim aí o do Atlético Goianense, por favor. Ah, Ribeiro, tu sabe que o futebol é Mas assim, é que o Ribeiro. Atlético Goianiense Tu não sabe era que o ele futebol como é treinador. assim, tu não vai ganhar até sempre. era ele, Tu não vai né? ganhar sempre, Ribeiro. Não, tá, mas eu quero saber o seguinte, não teve esse discurso Claro todo. que teve, Ribeiro. Então tá, então Só que porque tu não sempre tem um adversário do outro Mas peraí, lado. porque é que não é por causa disso que o Inter ganhou, me desculpar. Não, eu não tô dizendo isso que é. contra o Roger. Achar que é isso aí que tá fazendo mas diferença. antes Isso ele não aí tinha. Todos Mas os antes ele não tinha. treinadores fazem. A antes de vida todos inteira os do jogos, Roger, isso gente. foi contra ele. A Para vida aí. inteira, todo mundo debatia o Roger durante anos. Mas, pois é, não é gestor de grupo. Tem um problema que ele não tem um grupo na mão. Taticamente é São perfeito, coisas mas o diferentes, discurso Gamba. dele cansa. Eu gostei Ele não é de ver, gestor de grupo. Eu gostei de ver ali o D'Alessandro isso? abraçado no Alô Patrick, hein? Pela Tem primeira vez, hein? Tem uma cena que tem uma situação que é ali, ó. O presidente dele, eu não gosto disso, cara. Posso estar errado, tá? Por quê? Eu não gosto do Mas presidente eles na fazem rodinha. isso, eles fazem isso em tudo bem. todos os jogos. Eu não acho Diga legal. lá, senhor Alexandre. Ganhando. Acho que o Ganhando presidente ou tem que ter perdendo. um distanciamento do vestiário maior, assim, mas... Mais ainda. Não, aí que tá, ele não se distancia, ele fica dentro do vestiário O presidente demais. Inter já andou bem distante do vestiário. Agora acho que é hora de ser justamente do contrário, de se aproximar, né? Vamos lá, nos fale Da sobre o maneira Roger Machado. certa, esse é o ponto. Desculpa. Não, pelo é que- contrário, acho que está confundindo o presidente do Inter com o presidente do Grêmio. Opa! Não, com o presidente do Inter mesmo. Opa! O presidente do Grêmio é que tem que chegar no vestiário. Não, o presidente do Inter tem que chegar no É o vestiário. do Grêmio. Não, o do Inter vive no vestiário, Pedro. E isso até não pega bem. É isso aí. E até criticado por isso. né? Pelo contrário, Vive. o futebol do Inter foi comandado pelo presidente do Inter. Vamos lá. Na verdade, cara, eu Estamos devia- só te ouvindo, Alexandre. Tá bem? Na verdade, eu acho que o Tua que a voz gente melhorou bastante. tá Deixa melhorando. ele falar, cara. Desculpa. Pô, É que é uma Pareceu estratégia. Me pareceu uma crítica. É uma velho, estratégia. mala. Vamos lá. Dizia eu, né, que é aritmética, mas forte abraço, né, para a turma do Chaves. Mas enfim, brincando, eu acho que é importante a gente ouvir, sim, essas imagens aí, assistir essas imagens quando ganha, e é óbvio, né, que a comunicação do clube ela não vai divulgar quando perde, porque é meio óbvio que primeiro o torcedor não está nem aí, ele não quer ver o vestiário quando o Inter perdeu. Ainda que eu acho que deva ter imagens e histórias maravilhosas, né? A grande questão eu nem vou só para o lado da gestão do vestiário. Eu acho que vem também ao encontro daquilo que a gente imaginava antes do Roger assumir. Ele tem estofo para ser técnico do Inter, ele tem tamanho para ser técnico do Inter, ele tem tamanho para segurar um rojão de jogadores já Eu consagrados. lembro de tu falar aqui que ele não tinha estofo. Exatamente. Eu lembro. Exatamente. E por isso que estou citando, porque acho que o papel da imprensa também é muitas vezes fazer um meia-culpa. Tu reconhece que tu errou? Não é uma questão de errar. Mas tu disse que ele não tinha estofo para assumir o Inter. Sim, então, veja bem. Quando eu falei sobre isso, era assim, eu tenho dúvida se o Roger tem estofo, tá? E o Roger está mostrando que tem. Não só no campo. calma. Não está Até mostrando. a primeira crise. Não, mas é que Até está a primeira mostrando. sequência de derrotas. Está mostrando, é como mas se ele fosse já- o mas ele inglês já do teve um presente momento contínuo. difícil. Não, ele não era ainda o principal responsável. Talvez não tenha refletido nele, mas ele já teve um momento difícil. Isso, mas não refletiu nele. Sim. Não, mas é que não é, que ele tem um pouco tempo de trabalho, eu concordo com o que o Bruno está falando. É que eu estou falando assim, quando tu fala, já está mostrando, é um presente contínuo, né? É tipo no inglês, o present continuous, né? Que é isso, papai? Aí, Ribeirinho. Meteu bem, É, meteu bem. então, Pô, tu chama o Gamba de Tu ainda chama o Gamba de professor, ô. Bah, tu não tem vergonha na cara, hein? Ah, olha aí, Ele ó. beliscou aqui, cara. Vai. Doeu. Vai, tu cara, tá tá. na idade Vai. que qualquer coisa Vai, fica cara, que roxo, loucura. cara.
Ficar roxo aqui, cara. Não esperava por essa. Pegou no suvacão aí, né? No celular. É que eu tava pegando uma informação importante aqui. Ajuda os universitários. depois a gente quer ouvir a informação. Ajuda os Tá, universitários. vai. Vai, Alexandre Ernst. E a grande questão que eu acho que é ampla nesse contexto de gestão de vestiário, de ele estar conseguindo e tal, isso e aquilo, mostrar que tem estofo, é o fato de ele conseguir, por exemplo, lançar os jovens, que é uma característica do trabalho dele, ao mesmo tempo segurar jogadores consagrados no banco de reservas, como o Alan Patrick, o Ener Valencia. Colocar jogador que não era aproveitado pelo técnico anterior. Isso, exatamente. Ele fez no Grêmio isso também. Assim como, por exemplo, ele fez com o Bernabé na lateral esquerda. Né? Eu acho Então, muito engraçado tudo isso, cara. Há 2 rodadas o Roger estava sendo defenestrado. O jogo já. Atlético Goianiense. Defenestrado ele por nunca mim, não. foi. Por mim, não. Assim, ó, Defenestrado ele nunca foi. gente, No pior momento desde que ele chegou, ele não era o principal responsável. Sabe aquele Eu aplicativo? só quero aquele deixar aplicativo claro X? que eu tentei 5 vezes. Ele está bloqueado. Eu Você não tentei precisa 5 mais vezes. ter uma opinião a cada 30 segundos. Certo? Aquele aplicativo que é para isso está bloqueado. Então, Aliás, vocês deixa eu falar podem uma coisa manter a sua rapidamente. opinião, Ô, Ribeiro. ter um pouquinho mais de coerência naquilo que tu fala. Esse eletrocardiograma de opiniões, eu não vou entrar nessa. Eu não vou entrar nessa. Aqui, ó, Não só vou deixa entrar aqui, ó. nessa. Vocês falaram dos estudantes de jornalismo e tal, barará. Estão sem Twitter agora, hein? Alguns aí vão ter que dar uma estudadinha, porque pegar a zona de calor no Copa e Cola já não vai rolar mais. Eu acho que a gente Ribeiro. tem que separar essa questão do Roger, tá? Primeiro que eu não gosto muito de divulgar bastidores, assim. O Inter, ele valoriza... Tu é chato, Bruno. Talvez tu é eu seja, chato. porque assim, a gente vive numa era muito moderna, Não consegui ouvir o de que Alexandre tudo Ernst. é publicado, e acontece o seguinte, quando tu contrata o Robert Renan, tu faz um barulho. O Real Madrid contratou o Mbappé. Bem-vindo, Mbappé, contratado. É isso aí, velho. Porque o clube é maior do que o jogador. Estou citando só um exemplo. Aí o Inter posta os bastidores da gloriosa vitória em casa Como se contra o fosse Juventude. algo Como se fosse fenomenal. algo Tá fora certo, do comum. Tá certo, Bruno. Cara, Tá certo, isso Bruno. acontece em todos os jogos, quando ganha e quando perde. Tá certo, eu não tô... Bruno. E aí Deixa eu te tá, dizer o seguinte, agora... tá? Sabe o que é isso? Tá. É a necessidade Tá bom. de parecer ser. Concordo. Só que aí, Tá? só que Até aí eu tô eu falando concordo, sobre a tá? publicação, Eu não consegui tá? ouvir o Ernst, A cara. publicação. Agora eu quero falar sobre o fato. Eu também quero ouvir O o Ernst. fato é o seguinte. Eu também quero ouvir o Ernst. O Roger, ele é um bom gestor de vestiário ou não é um bom gestor de vestiário? É óbvio que é, Eu né? acho que ele tem que crescer muito ainda nesse quesito. Ele já melhorou, já avançou várias casas. O que o Ernst falou aqui quando o Inter tentou o Roger? Que era importante ele vir embasado pelo Abel ou pelo D'Alessandro. Chegou o D'Alessandro. É o casamento perfeito. O Roger cuida do campo, tá melhorando na gestão, mas quem vai se comunicar com o torcedor... Porque assim, ó... Aí tu vai dar razão pro Ribeiro. Sabe por quê? Aí Porque tu vai o dar Bruno- razão pro tu sabe por Ribeiro. quê? Bruno ontem tava Tu dizendo tá que o tirando Inter- o mérito do Peraí. Roger, colocando no Não D'Alessandro. tô, não Tá tô. dando Peraí, razão pro eu tô Ribeiro. dando mérito. O Bruno disse... Tu tá dando razão o pro Bruno Ribeiro. disse, o Bruno Lamentável. disse nesses dias aqui nos Donos da Bola que o Inter estava com um crescimento maravilhoso. Ó, Não, mas é que gestão é uma coisa e campo é outra. É que sabe o que é? O Inter tá ganhando. O Inter ganhando, se o presidente colocar, sei lá, o filho dele a dar entrevista, o Dé, tô falando do Dé porque é meu amigo, tá? Vai lá e dá entrevista na vitória, o torcedor vai aplaudir. Quem é o Dé? Eu quero ver, o Dé é o filho do presidente, meu amigo, joga bola comigo. Tu é muito deles. O que acontece? Muito deles. Se o perder, cara, é aí que eu quero ver o estofo do Roger. É na sequência de derrotas, que ele vai estar sendo colocado como culpado. E aí é que entra o D'Alessandro. Por isso que a contratação do D'Alessandro foi fundamental, sim. Não é que está tirando o protagonismo do Roger, mas acrescenta de uma forma bem contundente. Mas é que eu acho que Vamos o ouvi-lo, campo tá, vamos ouvi-lo, o campo mostra o bastidor. Porque, por exemplo, ele perde para o Atlético Goianiense, depois ele vai enfrentar o Cruzeiro lá no Mineirão. Ele tem um jogador a menos e ele consegue segurar um Cruzeiro. E aí depois ele vai para enfrentar o Juventude e ele ganha do Juventude. Sabe? Eu acho que o campo mostra o bastidor do quando perde. Porque o treinador bom não é o treinador só que fica gritando aí nos bastidores. Sim. Tu tá correto nisso. Só que o treinador bom, ele consegue reverter as expectativas quando tu tá numa derrocada. Como foi, por exemplo, com o Atlético Goianiense, Sim. citado pelo É que a Ribeiro. questão da gestão que eu falei é muito mais no Pedro Espinosa, vem pra cá. comunicado Pode com o concluir. torcedor também, entende? Porque na hora que recadinho aqui, perde, não, o torcedor acha o discurso, a coletiva do Roger chata. Sim. Quando ganha, entende muito. Isso e aí também. é que entra o D'Alessandro. Mas isso pra mim ele animou legal. A gestão é tu botar o Alan Patrick no banco, o Valência no banco, o Vitão no banco e tu não perder o vestiário. mas Também então isso é que anima gestão. legal, Pedro Mas era o que eu estava tentando falar. É isso aí. Nicole Ovic volta conosco aqui, Nicole. Renato está nos planos do Cruzeiro para 2025, Nicole, é isso?
Pois é, Gamba. Segundo o nosso colega da Band de São Paulo, Chico Garcia, o Cruzeiro quer o Renato para 2025. Atualmente, o técnico Fernando Seabra tem sido bem pressionado para resultados melhores e o vínculo dele com o Cruzeiro termina em 2024, perdão. Mas pode ser em 2025, mas pode ser terminado antes. Então, o projeto do Cruzeiro é para que o técnico Renato Portaluppi assuma a liderança da equipe. Bom, o Cruzeiro quer se classificar para a Libertadores, tem esse projeto para que venha um técnico com mais estofo e que entenda da Libertadores para seguir adiante, né? O técnico Renato Portaluppi nunca comandou a equipe mineira, mas já vestiu a camisa em 92, em uma passagem meteórica em 18 jogos e 18 gols. A princípio não tem nenhuma proposta oficial, mas as conversas já iniciaram para o Renato Portaluppi ir para Minas Gerais comandar o Cruzeiro no ano que vem. Ribeiro Neto, Renato nos planos do Cruzeiro. Ribeiro. Olha só, é óbvio que o Cruzeiro teria que problema se classificar para a Libertadores, né? Mas enfim. Tu sabe que eu tenho uma tese, aliás, eu tenho tese sobre tudo, né? Gosto de umas bobagens, né? Mas não tem problema nenhum. Gostamos disso. Sempre quando há um problema, sempre quando há crise, também há uma oportunidade. Isso é a tese que não é minha, isso aí é um conceito da vida. É verdadeiro. Tá? No caso específico deste episódio, surge uma grande oportunidade. Olha só, gente, vamos lá. Eu gravei lá no meu canal, humilde canal, Ribeiro Neto, no não YouTube, é verdade, né? Tá? Humilde canal, são com imensas dificuldades. Cara, é impressionante nos comentários, todo mundo dó. Bye, Renato. É impressionante, é impressionante. Ontem tu disse o contrário, viu? Tu pode perceber agora que a galera quer a saída dele. Não, mas é que também tem os torcedores renatistas e que também fazem o barulho. Hoje são bem minoria. Tá? Então, o que eu quero dizer para você, é uma oportunidade para o presidente Guerra. Pode ser para o Renato também, para tirar aquele carimbo de técnico de futebol do Grêmio. Né? O Renato tem um carimbo, ele é técnico de futebol do Grêmio. Não, ele tem que expandir o seu currículo. Tá? Seria uma grande oportunidade para ele. Tá? Mas eu prefiro me ater no presidente Guerra. O presidente Guerra é uma grande oportunidade para o senhor, sabe, abrir os braços e comandar o clube no seu último ano a pleno. Sabe, o senhor tem a oportunidade de encerrar um ciclo, entendeu? De ter a caneta no todo do clube. Porque a gente sabe que o Renato é complicado, né? Entrar no vestiário, a figura, tá? É complicado. Óbvio que a responsabilidade vai ser grande. O clube tem que ser assertivo para não cometer os erros do passado, na gestão anterior, que quando foi obrigado a fazer essa mudança, escolheu errado, entendeu? Não tinha expertise de vestiário, não sabia as nuances. Por quê? Porque tinha terceirizado tudo para o Renato. Mas há uma grande oportunidade de as coisas serem exatamente como o presidente quer. Ele quer, e o presidente tem que se dar o direito de fazer isso. Por que tu acha que ele quer? Desculpa de interromper, mas eu não entendo. Mas eu não falei disso que ele não quer. Fazer aquilo que ele quer, tu acabou de dizer. Então, é uma grande oportunidade dele fazer aquilo que ele quer. Mas eu não disse que ele não quer. Mas ele quer tocar as coisas sem o Renato? Eu não sei. Não quer. Eu estou dizendo que ele tem que querer. Pois a informação... Tá, daí tudo bem. A informação é que o presidente já está de saco cheio e não vai nem concorrer à reeleição. Aí o Renato deu uma entrevista... O Renato deu uma entrevista... Me preocupa essa informação. O Renato deu uma entrevista semana passada dizendo que ele precisa se meter em todos os departamentos para que as coisas funcionem e não gerem um reflexo negativo no campo. Aí sai essa pessoa e fica o presidente que não está mais afim para comandar tudo isso. Eu vou dizer, então eu vou dar uma sugestão. Presidente, essa informação que o Bruno passou aqui... Informação do Caliel. Do Caliel e tal, ela é muito rapidinho, forte, Ribeiro, tá? Rapidinho. Eu acho que o presidente tem que começar a falar. Até para não aumentar isso aí. Olha, tá? Presidente, o senhor tem que falar. Muito bem. Intervalo comercial aqui no Donos. No YouTube tem a Nicole Alvic com vocês e a gente volta em seguida. De volta com Donos aqui na tela da Band, também no YouTube. Daqui a pouco tem horário político. Ao 1h10 tem o Boa Tarde RS com o comando do Alexandre Mota. Bora lá, resultado final da enquete do programa de hoje. Quem deve ser o goleiro titular do Grêmio? Será que o Ribeiro virou? Será que o Ribeiro virou a enquete? 46% Kaique. Marquezin, 39%, Rafael Cabral, 15%. Bruno Soares e Pedro Espinosa nos 15% do Rafael Cabral. Né? O Ribeiro Neto ali nos 39% do Marquezin. Mas a absoluta maioria quer Kaique como goleiro titular com 46%. Rafael Cabral estava menos de 10%. A nossa conseguiram subir valeu 5%. Muito bem. Muito obrigado pela participação de todos. Voltamos amanhã. Vem na sequência na programação da Band, o horário político 1h10. Boa tarde, RS. Comando do Mota. Tchau.